Muito bem, em Campos são 8 horas e 48 minutos. Já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, último bloco do programa de hoje, onde estamos recebendo Cláudio Nogueira, e o Aloísio Abreu Barbosa, e você que está em casa participando conosco aí através do streaming do nosso programa no Facebook também. Nós estamos recebendo aqui o estudante criador do grupo, também moderador, né? Campos pela Democracia. A gente conversa com o Ricardo Manhães neste último bloco, Aloysio, e o assunto é o assunto do momento sobre o ato antirracista no Pelourinho e toda essa repressão ao protesto, Aloysio. Eu deixei para o último bloco, porque são relativos ao tema que a gente pré-estabeleceu, dois comentários aqui opostos dos telespectadores, João da Costa Cunha, que diz o seguinte, disse lá na abertura do programa: bom dia, essa postura arbitrária e violenta da polícia não é algo novo. Sempre que existem manifestações populares reivindicando direitos, a polícia é utilizada para criminalizar os movimentos e muitas vezes utiliza tiro, porrada e bomba. Eu, na condição de presidente do sindicato dos trabalhadores metálicos, já vivenciei diversas situações como essa. E hoje, na condição de advogado, continuo vendo situações como essa. E temos comentário do outro lado, que está sempre conosco aqui, que é o Maurício Forel Batista, que é militar, também da Polícia Militar também, e ele coloca que não tenho dúvidas que foi uma ação isolada, está servindo a ação de sexta-feira, não condiz com as orientações da Polícia Militar. Embora eu veja elementos para o João da Costa Cunha afirmar o que afirmou, eu prefiro acreditar no Maurício, né, Forel Batista, que seja um ato isolado e que a própria reação das instituições da cidade, né, vão fazer com que hoje tudo ocorra da melhor maneira possível. Volto a dizer, melhor seria que não tivéssemos nenhuma manifestação em tempos de pandemia, mas já que elas existiram de um lado do espectro político, a mesma regra, o mesmo procedimento tem que ser adotado para o espectro político oposto. Isso é democracia, né? E, Ricardo, qual a sua expectativa? Vamos lá, rapidamente, Luiz, fazer um apanhado histórico muito rápido para poder dar minha opinião em relação a isso. A gente tem nos Estados Unidos, falar rapidamente dos Estados Unidos porque foi onde começou essa questão desses últimos protestos. A gente tem nos Estados Unidos desde os anos 60, muito antes, assim, desde a época das leis de Jim Crow, aí depois veio a 13ª emenda. E, assim, muita segregação. E, diferentemente do Brasil, que as tensões raciais são muito mais veladas, a gente tinha lados nos Estados Unidos, norte e sul, que lutavam de maneiras diferentes em relação ao abolicionismo. E a gente tem aí nos anos 60 o movimento dos direitos civis, em que culminou com a morte do Martin Luther King, Malcolm X e muitos outros ativistas que lutaram pelo movimento negro. E desde então, a polícia tem sido utilizada nos Estados Unidos como um aparato de repressão para a população negra. Então a gente teve aí a morte de George Floyd, foi o estopim, mas a gente teve antes de George Floyd muitas outras pessoas. Teve a Breonna Taylor, Trayvon Martin, Oscar Grant, Philando Castile. São nomes de pessoas que morreram nas mesmas circunstâncias, não ofereciam qualquer tipo de ameaça para a ação da polícia e morreram da mesma maneira. Então a população se cansou, eles se cansaram de ter que contar corpos negros. E quando a gente diz corpos negros, é importante frisar que, isso é muito importante frisar, que quando a gente fala de vidas negras importam, não é porque as outras vidas importam, não é porque as outras vidas não importam, é porque a vida negra nesse contexto está sendo muito mais ameaçada, sim, exatamente por serem negros. Então a população se cansou. No Brasil a mesma coisa. A gente tem o João Pedro, que morreu agora há pouco tempo por uma ação desastrosa da polícia, a Agatha Félix, a Cláudia, a Luana, o Evaldo Rosa, que foi o músico que morreu com mais de 80 tiros no carro dele, partidos da polícia.
Tem os jovens de Costa Barros, 4 jovens que morreram, inclusive levou ao óbito da mãe de um deles por depressão depois. Então são vidas negras que estão sendo extirpadas por uma política genocida do Estado. Esse é um ponto. Então eu acho extremamente necessário que a população se manifeste sim. Eu inclusive postei um texto no grupo com ressalvas em relação à manifestação de domingo, porque era uma manifestação visada, já esperavam por esse movimento, a gente teve movimentos no Brasil inteiro, eu temia muito pela reação à nossa manifestação e pelos nossos estudantes, principalmente os estudantes negros, que seriam, em sua maioria, expostos a essa possível violência. Entretanto, eu acho que a manifestação é necessária, eu concordo com você em relação ao momento da pandemia, a gente vive um momento muito perigoso, principalmente a vida do pobre, que vai ser, analisando o panorama inteiro, vai ser o mais prejudicado com essa pandemia, está sendo mais prejudicado, até pelo acesso aos serviços. E o momento é um momento difícil, mas eu entendo que a manifestação é importantíssima, e se nós não nos manifestarmos, a gente vai estar dando espaço para essa cultura racista. É necessário não somente não apoiar o racismo, não ser racista, é necessário ser antirracista. Na verdade, como você falou, esse ato antirracista de sexta, ele foi meio que fora, vamos colocar assim, do organograma. Como eu disse, foi uma iniciativa de 15, 16 estudantes, né, por rede social. Eles, inclusive, foram primeiro, na sexta-feira. Eu entrevistei um deles, né, na própria sexta. Eles foram fazer na Praça do Santíssimo. Chegaram lá, tinha viaturas da PM. Eles foram para o Pelourinho por um acaso, né? Eles iam primeiro se reunir na Praça do Santíssimo, até porque é um espaço mais amplo, né? Viram um grande passo com a derrubada das árvores, a reforma feita no governo Ronaldo Viana. E aí os policiais vieram da Praça do Salvador, pediram para dispersar, eles estavam mantendo as regras de isolamento, 2 metros de distância, estavam todos com máscara, distribuindo álcool gel, alguns usavam até luvas, e no momento seguinte chegaram já, como está no vídeo mostrando aí, chegaram gritando, balançando cacetete, jogando bomba de gás lacrimogêneo. O vídeo fala por si só, né? Mas, na verdade, um ato antirracista aí maior estava sendo marcado para o domingo. Como houve essa repressão de sexta-feira, eles acharam melhor esperar, né, e fazer esse ato hoje. Então, essa é a cronologia que a gente conhece até esse momento, até agora, 8h56 da manhã. Né? Você está ciente desses fatos todos e qual é a sua expectativa para o que vai acontecer agora, ou está marcado para acontecer agora às 2h da tarde de hoje? Sim, estou ciente. Em relação à primeira manifestação antirracista que ocorreu em Campos na sexta-feira, eu vi o vídeo, fiquei muito estarrecido, a gente manifesta muita preocupação em relação a isso. Foram recebidos de maneira totalmente desproporcional. Era um ato que respeitava as regras de isolamento, as regras de distanciamento, respeitava as regras sanitárias, era um movimento totalmente organizado, não aglomerado, poucas pessoas, e mesmo assim foram recebidos da forma como foram recebidos. A gente vê isso com muita preocupação. E, como eu mencionei antes, eu havia uma ressalva, inclusive eu mencionei no grupo, e compartilhei um vídeo do Emicida para poder embasar o que eu estava dizendo em relação ao domingo, e eu acho que foi uma atitude muito acertada da organização de passar essa manifestação para hoje, até pela ação de estar avisado. E eu tinha muito medo, eu temia muito pela reação à manifestação de domingo. Acredito que hoje vai ocorrer tudo bem. As instituições de campus, como mencionado antes, você mencionou a OAB, você mencionou a Associação de Imprensa Campista, estão de olho no que está acontecendo. A gente tem a manifestação de um vereador, que é uma coisa muito importante para o nosso cenário político campista, e a sociedade civil também está de olho no que está acontecendo, e as pessoas ficaram completamente estarrecidas, como eu, cidadão, fiquei assistindo aquilo tudo, e como negro. Mas, assim, tirando esse fato
é uma questão que foi recebida de maneira completamente desproporcional. Acredito que isso não vai ocorrer novamente, devido às situações que ocorreram depois. E vale ressaltar também, Luiz, você mencionou uma coisa muito interessante quando você falava sobre as manifestações. A maneira como elas são recebidas, de acordo com o viés, de acordo com o que elas representam. Há uma discrepância na maneira como as manifestações foram recebidas em Campos. Não só em Campos, mas em diversas cidades do país. Mas a gente está falando do panorama de Campos. Então, a gente espera que haja respeito ao que ele se propõe a fazer hoje. Você falou do posicionamento da OAB, da AIC, o vereador Jorge Virgílio, pelo Legislativo Campista, mas também lembrar que o Concultura, né, o Conselho Municipal de Cultura se manifestou, e também o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, estadual, né, do Estado do Rio de Janeiro, através de 2 promotores, o de tutela coletiva criminal e a de tutela coletiva Maristela Naurati, falou que, respeitadas as orientações sanitárias, que não vê problema nenhum, quer dizer, e que é o direito, né? Sobretudo uma manifestação pela democracia e em defesa da igualdade racial. Então, agora, você falou que o que houve em Campos repete um pouco o que houve no Brasil. O Rogério Siqueira, jornalista e embaixador do Brasil no Conselho Pan-Africano, colocou isso como uma consequência do discurso do presidente Jair Bolsonaro, e que tem muito, a gente sabe que tem muito eco entre, sobretudo, as baixas patentes militares, né? Tanto das Forças Armadas quanto das tropas auxiliares, no caso, polícias militares e bombeiros militares. Você acha que esse é o fator que tem gerado, talvez, essa diferença no tratamento? Perdão, Luiz, pode repetir a última parte da pergunta, por favor? Recebi uma ligação aqui, interrompi um pouco. Não, se você acredita, como o Rogério colocou, se esse discurso do presidente, que encontra eco nas baixas patentes das Forças Armadas e das tropas auxiliares, bombeiros e polícias militares, que tem gerado essa suposta diferença de tratamento nas manifestações? Absolutamente. A gente tem uma fala do presidente nos últimos dias em que ele se refere aos manifestantes como maconheiros, terroristas, diversos outros tipos de adjetivos que não vale a pena ser mencionados. Isso sim encontra eco na baixa patente militar e na sociedade também como um todo. E quando a gente tem uma ação da polícia que é apoiada por determinado setor da sociedade, isso fica muito mais fácil. Quando toda a sociedade se vira contra essa ação, o procedimento ele fica um pouco mais dificultado. Mas a gente vê muitos setores da sociedade apoiando esse tipo de ação, sabe? E o discurso eu não estou falando da figura eleita nesse momento, mas o discurso da maior autoridade do país no executivo, ele vai criar eco, ele vai encontrar eco em diversos setores. Nesse caso em questão, o nosso presidente é um militar da reserva e há um grande apoio dos militares houve um grande apoio, uma grande adesão dos militares para a eleição do atual presidente, e é claro, é notório que isso vai acontecer. E enquanto ele se manifestar nesse sentido em relação às manifestações pró-democracia contra o atual governo, e se manifestar de uma maneira completamente diferente em relação às manifestações pró-governo, vai sim haver uma diferenciação no tratamento das manifestações. Eu concordo absolutamente com você em relação ao que foi dito, sabe? Isso é bem claro para mim. Foi o Rogério Siqueira, né? Rogério Siqueira, eu concordo com o Rogério Siqueira. Inclusive, a instituição onde ele é embaixador do Brasil, né, o Conselho Pan-Africano, é uma das instituições que está hoje mobilizando aí para o ato antirracista de hoje. São 9-2 que tínhamos ao nosso final da entrevista, passamos até um pouco. Eu só vou... não sei se o Cláudio quer fazer mais uma pergunta.
Mas eu colocar uma pergunta aqui que acho muito importante nesse tempo de pandemia, reafirmar isso, feita de novo pelo Maurício Forel Batista aqui no streaming do Facebook. Gostaria de perguntar ao entrevistado se as medidas recomendadas para a manifestação estão sendo tomadas e quais acho que vai quais são elas? Oi, Maurício, tudo bem? Então, eu não faço parte da organização das manifestações, então não consigo te afirmar com precisão. Eu sei por alto, assim como todos vocês, e acredito sim que há um respeito às regras de distanciamento, até porque, e eu vi o movimento, eu fui convidado para, como qualquer cidadão progressista, eu fui convidado para participar desse movimento, e eu vi de acordo com o grupo que foi me passado que eles estão pedindo para que haja o respeito à distância de 2 metros um do outro, utilização de máscaras, utilização de artefatos que ajudem na higienização, como álcool em gel. Então, há uma preocupação não só com o movimento em si, com a pauta do movimento, mas em relação a como ele será feito. Pela questão da saúde pública, pela questão da responsabilidade em relação a isso, e pela questão de dar munição a qualquer tipo de ação, qualquer tipo de fala que busque ferir o movimento, mas principalmente em relação à saúde dos manifestantes, que é extremamente importante, obviamente, no tempo de pandemia. Então, há sim respeito, pelo que eu vi, todas as regras de isolamento, de distanciamento e as regras sanitárias que estão sendo impostas pelas instituições respeitadas de saúde. Cláudio, quer fazer alguma pergunta? Só para fechar, você vai participar do movimento? Oi, Cláudio, boa pergunta. Eu não vou participar do movimento, desse movimento de hoje, eu não vou participar, mas eu mando todo o meu apoio para esse movimento, eu acho que é importantíssimo. Por quê? Acredito, como a Luísa falou, o meu olhar pessoal não interfere relevante em relação a isso. Uhum. Mas eu sou de grupo de risco em relação à pandemia, em relação ao Covid, eu tenho familiares em grupo de risco. E também mantenho uma rotina de trabalho durante a pandemia. Em função desses motivos, eu não vou estar participando dessa manifestação de hoje. Mas apoio integralmente e acho que é essencial. Entrou mais uma pergunta aqui, algumas perguntas da Adriana Mello, perguntas que são acho que ecoam a indagações de quem apoia o governo, são legítimas e devem ser repassadas aqui. Não podemos terminar o programa sempre com contraditório, dar sempre de todos os lados, né? A Adriana Mello pergunta a você, Ricardo, esse grupo Campos pela Democracia tem intenção de futuramente apoiar algum partido político? Tem cunho ideológico? Se manterão apenas em rede? É financiado? A intenção a se opor ao governo federal é uma ala jovem? Vamos lá, Adriana, respondendo essas perguntas, a princípio não temos intenção de futuramente apoiar nenhum partido político específico. A gente acredita nessa questão da agregação, como eu mencionei antes, a gente tem no grupo diferentes pessoas que apoiam diferentes tipos de projetos políticos, como eu mencionei em relação às eleições presidenciais, e a nível local também. E eu não diria que tem cunho ideológico, tem cunho de agregar. A gente quer agregar conhecimento e a luta pela democracia, basicamente. E eu acho que, sim, a luta pela democracia ela tem que ser uma luta de todos, independentemente da ideologia que a pessoa possui. Se ela é a favor da democracia, ela é bem-vinda. Ela é a favor de atos. A gente vê hoje em dia uma manifestação muito grande em relação a atos. A gente vê as pessoas pedindo, muitas vezes sem nem saber do que se trata, a volta do AI-5, que foi o ato institucional número 5 de 68, na época do Costa e Silva, que causou muito transtorno na luta política no Brasil. Então a nossa intenção é lutar pela democracia, independentemente da ideologia que seja envolvida. E a gente não quer se manter apenas em rede. A gente é um grupo muito recente, a gente está construindo esse movimento ainda, como eu mencionei. Foi criado no sábado e teve uma adesão muito rápida e muito grande, muito forte, pela qual a gente não esperava. A partir disso, nós vamos criar ações que sejam implementadas na nossa rotina e fisicamente, não só nas redes sociais,
O grupo não é financiado, é um grupo que parte de um cidadão, eu que sou cidadão, que tem um anseio por uma transformação na nossa sociedade como um todo, a partir da política, e que visa a democracia como um todo, equilibrando os poderes, e equilibrando de forma que todo mundo possa se manifestar de maneira como quiser, livremente, desde que não ofenda a dignidade do outro. E sim, a gente se opõe às ações do governo federal no que tange em relação às ameaças que têm sido feitas à democracia e também às ações que a gente julga desastrosas no combate à pandemia do coronavírus. E é uma ala jovem, mas também a gente tem diversos tipos de pessoas, diferentes idades, diferentes etnias, diferentes orientações sexuais e diversos grupos, porque nosso objetivo comum é lutar pela democracia, é fazer com que todo mundo seja ouvido, é fazer com que haja de fato uma transformação em que o objetivo principal é esse. Então, sim, tem uma ala jovem muito forte, mas também tem uma ala aí que já lutou muito durante muitos anos nesse Brasil e todos são muito bem-vindos para agregar a esse movimento, que é um movimento muito bacana. Bem, agradeço, passamos aí 9:09, agradeço demais, Ricardo, a presença. Cláudio, perfeito. Obrigado aí. Amanhã vamos trazer o Ricardo Rangel, né, escreveu para o Globo, escreve hoje para a Veja, é articulista, influenciador digital, tanto em Twitter, Facebook, né, concorreu a deputado federal em 2018, não se elegeu, embora tenha sido bem votado pelo Partido Novo. É um liberal, um democrata que tem uma grande área de influência e muitos seguidores nas redes sociais, né, no Sim. Brasil todo. Sim. Então vamos estar tendo a oportunidade de conversar, bater um papo com ele amanhã. Esse esquema de Skype facilita isso, né? Então a gente vai convidou, vamos estar conversando com ele, que amanhã você já fez contato com ele também. Sim. Agradecer ao Ricardo e anunciar o outro Ricardo que vai estar aqui amanhã. Isso aí. O Ricardo, vai ser o Ricardo Manhães Ricardo Rangel. E o Ricardo Rangel amanhã aqui. Vai de ser, Ricardo para Ricardo. E vai ser bacana porque os dois Ricardos em tempos diferentes, né? Com diferença de idade aí bacana e naturalmente com pensamentos de quem está começando, né? Quem já está trilhando, né? Uma vida de pública agora, uma vida onde tem a sua ideologia já definida, formada e de um que já percorreu um pouco mais dessa estrada. Vai ser bacana sim, com certeza. Bom, o Ricardo Manhães, muito obrigado mais uma vez aí, parabéns pelo grupo, sucesso para você e sempre que for possível, né, esteja conosco aqui no Folha no Ar, primeira edição, aqui no Grupo Folha. Grande abraço aí para você, mais uma vez obrigado, um bom dia. Bom dia, Luiz, bom dia, Cláudio, obrigado pelo convite, fiquei muito contente de poder participar, expor um pouco meu ponto de vista. Eu queria só fazer um último pedido, que as pessoas, é importante que a nossa sociedade, campista especialmente, está falando no contexto local, vá aderir a esse movimento antirracista, porque a gente tem dados, e eu posso, se alguém quiser me procurar, eu vou dar com todo prazer esses dados para vocês, vou mostrar para vocês, que mostram que a população negra, ela ainda está à margem, embora a gente tenha um avanço nos últimos anos no número de adesão ao ensino superior, à educação infantil. Os piores indicadores, os indicadores mais negativos, estão relacionados à população negra, no que diz educação, ao acesso à saúde, ao desemprego, a média salarial é menor. Então, embora todas as vidas importem, as vidas negras estão sendo extirpadas, as vidas negras estão sendo tiradas com muita facilidade. Então, a gente espera que haja um engajamento da população. Eu vou ficar muito contente em poder conversar com quem me procurar em relação a isso. É isso. Só para fechar, lembrando, você falou para te procurar, como é que localiza o grupo? Como é que acha aí o grupo? Sim, é só jogar no Facebook Campos pela Democracia. O grupo ele é fechado, mas ele não é oculto, todo mundo pode buscar. E a gente pede até desculpa às vezes por a questão de aprovação, a gente aprova tudo, sim.
exceto posto que atentem à dignidade de alguém. Certo. E a gente aprova a entrada das pessoas. É muito trabalho para pouco administrador. A gente, como eu disse, nós não temos nenhum engajamento político, a não ser, assim, gostar da política, de certa forma estar ligado aos bastidores dela. A gente não trabalha com política, a gente tem outros tipos de atividades, então às vezes leva um pouco de tempo para poder fazer essa moderação, mas todo mundo é bem-vindo. A gente gostaria muito do engajamento das pessoas e da participação de todo mundo lá. Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Aloysio, bom dia para você também e obrigado. Até amanhã às 7 da manhã. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Obrigado aí, Ricardo. Um abraço. Até logo. Nada, um abraço. Valeu. E a você de casa, você aí do streaming, muito bom dia também, muito obrigado. Uma ótima quarta-feira. E é claro, fique aqui na Folha FM com muita música e informação durante todo o dia. Você curte a melhor programação do rádio por aqui.